um novo vilão, uma heroína sem superpoderes e muita treta emocional, muitos traumas, muitos dramas, muitos dilemas e muitas mortes em Stranger Things 4. A quarta temporada chegou com tudo, com o seu primeiro volume e já nos deixou bem ansiosos com o segundo volume. Mas o que funcionou nessa quarta temporada? Quais são as referências que nós vimos aqui em relação à cultura pop? Vamos conversar de tudo um pouco relacionado ao quarto ano dessa série que deixou a gente bem angustiado por bastante tempo, né? Porque não tínhamos temporada nova e que já promete se encaminhar para o seu grande final. Vem! Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, estou super feliz de estar aqui com vocês, finalmente falando sobre Stranger Things 4, mas antes da gente já partir para esse papo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você sempre receber as novidades e me acompanhar nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, no Instagram no @RafaGomes e no TikTok no @RafaGomesC. Lá eu te dou dicas de filmes e séries, dou opinião de diversas coisas, mostro um pouco dos meus bastidores de trabalho também, coisas do meu dia a dia, tem de tudo um pouco, coisas que vocês não veem aqui no YouTube, ok? Então não percam tempo, já me acompanhem lá e é claro, senta aqui do meu ladinho, pega a sua bebida favorita, pega o seu snack, meus amores, porque a gente vai falar sobre Stranger Things 4, que voltou com tudo, com episódios bem longos, com mais de 1 hora de duração. Não tem um episódio que não bata a marca de 1 hora, o que eu particularmente já amei, porque depois de tantos anos aí que a gente ficou nesse hiato em virtude da pandemia, nós merecíamos uma boa colher de chá, né, gente? A gente merecia realmente algo que fosse bem mais completo para compensar todo aquele tempo que nós ficamos esperando. E é claro que quando a gente tá falando de uma série que envolve crianças que estão migrando para a fase da pré-adolescência e eventualmente adolescência, esse hiato que a Netflix teve em virtude da pandemia prejudicou bastante em termos de desenvolvimento dos atores, porque eles eram crianças e agora eles já estão bem maiores, então a gente tem um salto muito grande da terceira para a quarta temporada, mas tudo isso foi trabalhado de forma muito natural e aqui a gente tá no ano de 1986 com todos eles bem traumatizados. A temporada anterior já tinha sido uma temporada bem pesada, a gente teve a morte do Billy, que foi uma morte bem sacrificial, ele começou como aquele personagem que nós não gostávamos, que era muito boçal, aquele boy bonitão, que sabe que é bonitão e que é todo problemático, mas encerrou a sua jornada numa clássica jornada do herói. E as consequências de tudo aquilo que a gente viu no shopping center da terceira temporada estão refletindo de forma bem dramática aqui, o que eu achei que casou muito com essa virada de chave dos atores, porque à medida que eles já estão atingindo a maioridade, Millie Bobby Brown acabou de fazer 18 anos e todos eles estão realmente crescendo, eles decidiram aproveitar tudo isso para explorar de forma muito mais profunda as questões da psique de cada um deles, até porque não dá para você enfrentar tudo que eles enfrentaram e não ter traumas no meio do rolê, né, gente? Então eu achei que os irmãos Duffer desenvolveram isso de forma brilhante e estão aqui de volta trazendo uma série que amadurece junto com os seus personagens, entende que eles estão em um tempo novo e leva a audiência para uma jornada que, ao mesmo tempo que tá numa pegada bem aterrorizante, também está igualmente divertida. Uma das coisas que mais me admira no roteiro dos irmãos Duffer e na direção do Shawn Levy, ele não dirige todos os episódios, mas ele assina a direção. Desde a primeira temporada ele já tem assumido esse papel, além de ser produtor da série. Para quem não sabe, Shawn Levy é o mesmo responsável por Projeto Adam, por Free Guy, então vocês já sabem quem ele é, né? E eu fico muito feliz de ver como eles têm uma habilidade extraordinária de migrar do humor pro drama e pro suspense de forma muito orgânica e muito leve. Quando a gente fala de produções que erraram muito nesse sentido, a gente sempre lembra, pelo menos eu sempre lembro, de Homem de Ferro 3, que é aquele filme que deixou muita gente frustrado porque vendeu em seu trailer uma ideia de thriller bem mais dramático, mas no final era uma grande galhofa cômica que pegou a audiência muito desprevenida, dando um resultado reverso do que os outros dois primeiros Homem de Ferro foram. Mas aqui a gente vê que toda essa transição
transição de gêneros é muito natural, de forma que a tensão nunca é quebrada num momento inoportuno e de forma que o humor nunca seja de mau gosto e também não seja inconveniente, né? Porque às vezes pode não ser um humor de mau gosto, mas é um humor inconveniente, que chega numa hora que a atmosfera da cena e a atmosfera da audiência tá toda voltada para um aspecto bem mais dramático, para um viés, um fio bem mais denso, mais complicado. Então eu gostei muito de ver como toda a equipe responsável pela série sabe muito bem a hora de entrar com cada gênero, sempre entregando uma experiência que seja completa. Quando você vai rir, você vai se divertir e você entende que é um momento de leveza grandioso. Quando você vai ficar mais tenso, a gente entende que todo o mood, toda a atmosfera da série muda. E nós temos muito isso, porque como essa é uma temporada aqui, puxou todo o viés do terror de forma bem mais apropriada. Antes a gente tinha vislumbres aterrorizantes, mas essa é uma série que, assim, não poupou o departamento de sangue de Stranger Things, colocou toda a equipe pra trabalhar e fez a galera ralar pra valer, porque nós temos desde o primeiro episódio cenas muito impactantes e tudo isso, toda essa questão do terror envolve muito a psique dos personagens, muitos seus traumas emocionais, os seus passados conturbados, coisas que não haviam sido tão exploradas nas temporadas anteriores. Então é muito bom ver também como a primeira parte da quarta temporada, o volume 1, conseguiu pegar todas as pontas soltas que estavam abertas desde a primeira temporada e uni-las uma a uma, fazendo com que todos os episódios que nós já tivemos até agora fossem exatamente sincrônicos, harmônicos com tudo que acontece na quarta temporada. Tudo foi muito bem planejado. E como nós já passamos no passado por diversas experiências televisivas em que as temporadas finais acabam meio deixando a desejar por realmente não saber conectar todas as pontas com o passado da série, a gente, é claro, sempre fica um pouco receoso, mas Stranger Things conseguiu fazer isso de uma forma que funcionasse, entregando pra gente uma experiência que é muito integral. Então, assim, a série vai literalmente no passado da personagem Eleven, e ali nós vamos na raiz de toda a sua formação e lacunas que eram muito escancaradas em relação ao passado dela, aqueles espasmos de memória que ela tinha, aqueles lapsos que simplesmente apareciam do nada, tudo isso vai ser muito bem explicado nesse primeiro volume, que também abre margem para um final de temporada, que é o volume 2, que promete ser ainda mais avassalador. E eu espero que tenha um pouquinho menos de morte, mas não sei não, viu? Porque aqui eles não estão poupando ninguém, malemar estão poupando o elenco principal. E esse também é outro aspecto que eu gostei, porque à medida que a série vai amadurecendo, os seus personagens ficam mais vulneráveis diante da tela, mas também ficam mais vulneráveis a todo o perigo que gira em torno da cidade Hawkins. No passado, a gente viu Demogorgon, Devorador de Mentes, sempre cercando os arredores dos personagens principais, pegando coadjuvantes. Nós tivemos isso também, pegando personagens terciários, tivemos a adição de diversos personagens aqui, justamente para dar uma caprichada nesse derramamento de sangue, mas ao mesmo tempo a gente percebeu que os criadores estão começando a arranhar um pouco mais a pele dos protagonistas principais. Eles já faziam isso no passado, mas eu falei para vocês, gente, a gente tá num nível de terror muito maior, então aqui todo mundo está sendo testado em um determinado nível, o que tem sido realmente muito poderoso como experiência televisiva pra gente que tá aqui desse lado. E eu adorei cada segundo disso, ao mesmo tempo que eu sofri demais com a Millie Bobby Brown e a sua Eleven, que desde o primeiro episódio, tadinha, a menina deve ter desenvolvido uma ansiedade crônica pesada, porque o tanto que ela é maltratada nessa nova escola não está escrito. Tudo que ela não sofreu no verão em termos de bullying, ela sofreu nessa temporada, e é de partir o coração, porque a gente vê a personagem sendo levada em todos os seus limites, limites físicos, limites psicológicos, limites emocionais. Então prepare-se para uma temporada que é emocionalmente desgastante para todos os seus personagens, o que faz com que Stranger Things não apenas seja uma série mais madura, mas uma série que realmente acompanhou o amadurecimento dos seus atores, entendeu um tempo novo na vida deles e decidiu
trazer tudo isso que acontece quando a gente vai dessa fase da pré-adolescência para a adolescência, partindo para a juventude. Eles trouxeram tudo isso de uma forma bem específica aqui na série, por meio de muitas referências. Essa é uma série que, em toda a sua primeira parte, em todo o seu primeiro volume, é claramente uma homenagem muito forte A Hora do Pesadelo, que é um clássico de terror. Então a gente tem toda essa pegada do Fred Krueger, de invadir mentes, de tentar se apropriar dos pensamentos das pessoas, desenvolvendo pesadelos que se tornam em sua ruína e em sua própria morte. Nós temos muito essa referência e a gente tem aqui também um presente especial que pode ser que muita gente não perceba, que é exatamente a presença de Robert Englund aqui na série Stranger Things, como Victor Creel. Para quem não sabe, Robert Englund, que tá aqui no papel de Victor Creel, é o intérprete do Fred Krueger, lá na franquia A Hora do Pesadelo. Então, ó, percebam aí que nós temos não apenas uma belíssima homenagem à icônica produção do gênero de terror, como também temos uma pequena participação dele aqui nessa série, justamente para solidificar essa referência. Então, é bem claro, assim, quando você está assistindo essa nova temporada, que nós temos toda essa visão bem inspirada em A Hora do Pesadelo. À medida que nós temos outras diversas referências, temos referências ao Senhor dos Anéis em uma determinada fala que eles citam a ida a Mordor. E não só isso, nós temos outras referências também relacionadas a Caça-Fantasmas também, que é outra franquia dos anos 80 super famosa. E temos tantas outras produções ali que estão de um jeito ou de outro permeadas dentro da franquia de Stranger Things, sempre para nos lembrar que esse é um banquete para a galera que nasceu nos anos 80 e cresceu nos anos 90 e nos anos 2000, ou seja, nós millennials. Nós somos aqui reverenciados o tempo todo com muito conteúdo bom que nos remete a diversos clássicos da época, à medida que a própria estética e a trilha sonora logo sempre se remetem a isso. Nós temos uma mudança bacana nos figurinos que mostram bastante um pouco mais essa pegada de meados dos anos 80, que já caminha para os anos 90. Nós temos os permanentes que continuam cada vez maiores aqui também, à medida que nós temos um acréscimo de novas cores. Nós temos algumas cores um pouquinho mais puxadas pro neon, que também já vão puxando também pro início dos anos 90, que tem um pouco mais dessa pegada super coloridíssima, que começa a ficar mais forte ainda em meados dos anos 80. Então nós temos, assim, diversas referências estilísticas da década, bem como o synth pop sempre pautando a trilha sonora, né? Synth pop era muito icônico nos anos 80, marcou a música dos anos 80 e tá aqui também marcando sempre a trilha sonora da série, que também tem referências musicais como a Kate Bush, que é a artista favorita da Maxine, que tá aqui, tadinha, sofrendo de depressão e também é uma das possíveis grandes vítimas do nosso novo vilão chamado Vecna. Pois bem, gente, eu não quis dar muitos detalhes específicos da trama, porque vocês sabem que eu sempre procuro fazer coisas sem spoilers, tirando as análises de série, porque aí todo mundo pode assistir o vídeo e pode ter uma experiência tranquila sem ser prejudicado. Mas essa é uma temporada que, como eu falei pra vocês, liga os pontos com o passado e já caminha pro seu final, sim. Mais e mais a gente vê que Stranger Things tá caminhando pro final da sua saga, o que ao mesmo tempo que é triste, também é algo que me alivia, é uma sensação agridoce que isso me traz, porque a gente percebe que essa foi uma série muito planejada e que não está estendendo as suas boas-vindas, não tá passando, não tá esticando a sua trama apenas pelo hype que ela gera a cada novo lançamento, coisa que Supernatural fez no passado e eu achei que totalmente estragou a série, embora eu sei que tenha muita gente que goste dessa produção, mas eu acho que Stranger Things tá sendo muito perspicaz em todos os sentidos e eu espero muito que os irmãos Duffer possam realmente continuar seguindo nessa pegada, preparando um final de série pra gente que seja avassalador e que preserve Stranger Things como esse monumento que é uma veneração ao passado, à medida que também proporcionou uma experiência completamente futurista e realmente sensacional para a audiência, para quem é um bom fã de série de TV. Tô muito animada com a parte 2 que estreia no dia 1º de julho. Serão apenas 2 episódios, episódio 8 e 9, mas os irmãos Duffer já falaram que o último episódio, o 9, tem mais de
2 horas de duração, se eu não me engano. Parece que são 2 horas de duração. É realmente um filme, como eles mesmos disseram em uma recente entrevista. Então a gente pode esperar Stranger Things voltando cada vez melhor. E a contar pelo final dessa temporada, o bicho vai literalmente pegar. E eu quero saber o que vocês acharam de tudo isso que a gente assistiu nesse primeiro período, nesse volume 1. E eu quero que vocês também me acompanhem lá nas redes sociais pra gente continuar com esse bate-papo. Um beijo e até a próxima. Tchau!